E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Como é que foram de início de ano novo? Primeira semana de 2025? Tudo certo? Gente, hoje o nosso papo vai ser sobre compactos, mas não qualquer compacto. Compactos de humor e compactos de música infantil, né? Eles foram arrematados nos primeiros dias desse ano, é impossível não consumir, né? Esse vírus do colecionismo, de repente, ele acaba eclodindo, né? E eu falei assim, não, tá muito quieto, tá muito parado. Fui para o centro de São Paulo, cidade vazia, o que de certa forma foi bom, porque deu para tomar um café, deu para andar sem pressa e deu para olhar os discos nas lojas que estavam abertas, né? Eu começo te perguntando, faz tempo que você conta ou ouve uma piada? Conta ou não ouve uma piada, sei lá. Quanto tempo você, por exemplo, não é surpreendido por alguém te contando uma piada, né? Como colocar 5 elefantes dentro de um Fusca? 2 na frente, 3 atrás. Piadinhas infames como essa e outras, que beiram a obra-prima, foram a massa de manobra, foram o material do grande Ari Toledo. Olha o Ari Toledo aqui. Ari Toledo lança esse compacto com as canções Ovos que a Galinha Pôs e Peba na Pimenta. Peba na Pimenta numa letra de João do Vale. Esse é um álbum que foi gravado. Álbum não, isso é um compacto gravado ao vivo no programa O Fino da Bossa da TV Record. E aí você gira o compacto e vê escrito assim: foto da capa, cortesia da revista Intervalo. A revista Intervalo era uma revista no formato pequeno, formato da Turma da Mônica, do Cebolinha, e da mesma qualidade, assim, ela era uma brochura grampeada que falava sobre a vida dos artistas. Fez muito sucesso na virada dos anos 60 para os anos 70. Nós temos o Ari Toledo. Um outro compacto dele também, eu vou mostrar alguns, é esse aqui, ó. Pau de Arara e Tiradentes. Esses compactos, eles não têm data. Os dois primeiros aqui, provavelmente eles devem ter sido gravados. Bom, se foi no fino da bossa, foi gravado no final dos anos 60. E esse aqui, pela arte da capa, pelo selo Fermata, eu arriscaria dizer que também, algo entre 66 e 69. Aqui com as canções Pau de Arara, do Carlos Lira, o bossanovista, e Tiradentes, da lavra do Ari Toledo. O Ari Toledo, que fez muito sucesso nos anos 60 e 70, quando chega a geração internet, a informática, ele vai perdendo um pouco de espaço, porque as piadas já estavam todas disseminadas na rede, vamos dizer assim, né? Lembrando que o Ari Toledo, ele era um homem da noite, ele gravava não, ele trabalhava contando as suas piadas, tocando violão, né? Como um menestrel, assim. E em bares, restaurantes, boates e tal, ele fazia um show de piadas. O Ari Toledo, ele é do interior de São Paulo. E quando ele percebe, já jovem, que contar piada podia ser a profissão principal dele, ele poderia ganhar dinheiro com isso, ele começa uma pesquisa. O Ari Toledo tem dois tipos de piada, as permitidas e as mais 18, vamos dizer assim. Eu citei a geração internet, né? Quando chega a informática, o Ari Toledo, que estava já meio em baixa, ele faz o quê? Ele lança uma revista com as suas piadinhas em bancas de jornais e encarta um CD envelopinho junto com a revista. Então, na verdade, a revista era uma desculpa para as pessoas ouvirem os novos trabalhos, as novas piadas do Ari. E deu muito certo, vendeu pra caramba. E aí o Lobão, o roqueiro, que também estava meio brigado com as gravadoras, fala assim, eu vou fazer a mesma coisa. Cria uma revista chamada Outra Coisa, justamente para lançar 2 CDs que ele havia gravado e ainda não distribuído, né? O CD sai de maneira independente, encartado na revista, a exemplo do que fez o Ari Toledo. Foi uma coisa muito interessante. Aqui, Ari Toledo, Vida Mardita e Mataram Meu Carneiro. Você conhece essa música Mataram Meu Carneiro? Ela começa assim. Ai, mataram o meu carneiro. Ai, cortar os 4 pés. Não quero
saber de nada, quero o meu carneiro em pé, e assim por diante. Isso que tocou até em rádio, né? Foi, entre as canções, piadas do Ari, uma que subiu, né? Aqui, Ari Toledo, Carro da Polícia, é um compacto lançado pela Copacabana no ano de 1986. Carro de Polícia tem as composições de César Brunetti e a outra música do lado B, A Última Moda, última com R. O Ari Toledo fazia essa linha meio caipirão, né? Essa linha meio jeca, né? Mas deu muito certo. Eu falei de Menestrel, né, gente? Menestrel, você sabe, aquele cara que tocava violão, tocava pro rei, né? Quem melhor encarna essa figura do Menestrel é o Juca Chaves, aqui em dois momentos. Juca Chaves, ele sempre se apresentava descalço e com uma guitarra portuguesa, um alaúde, coisa do tipo, e fazia suas músicas humorísticas, recheadas de pontadas no governo, né? Fazia uma piada crítica, vamos dizer assim, né? Aqui, num compacto chamado I Love You Bicho, olha ele aqui do lado de um leão, e no lado B, O Homem Brasileiro, Juca Chaves. Esse compacto foi lançado pela RCA no ano de 1975. O Juca morreu há pouco tempo. E esse aqui, um compacto mais antigo, olha só, do selo Mocambo, do ano de... Não tem ano, mas isso provavelmente deve ser final dos anos 60, ou mais ou menos 66, por aí. Com as canções E Viva o Telefone e É Vero, Te Amo. É Vero, Te Amo aqui é o Juca arriscando cantar em italiano, né? Olha que interessante a letra desse E Viva o Telefone, da autoria do Juca Chaves. Governador, governador, preciso de um telefone para falar com meu amor. Nesta cidade, nada tem que funcione. Tem também o telefone, que só serve para enfeitar. Se eu disco o número da minha namorada, quem atende é o seu Andrada, o português dono do bar. Já nos anos 60, uma crítica à má qualidade dos serviços públicos. O Brasil ainda era meio primitivo, né? Ter telefone era um segredo, um privilégio de poucos, né? E aí você precisava fazer uma ligação telefônica, você tinha que ir na companhia telefônica, porque nas ruas dos bairros nem orelhão havia. Né? Era poucos pontos que existiam para você fazer uma ligação telefônica. E quando conseguia era uma confusão. Né? Aqui o grande Juca Chaves que nos deixou. Aí eu te pergunto, e esse politicamente correto que está graçando tudo, que está varrendo e pegando todo mundo? O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre o compacto do Capitão Gay? Aqui o Capitão Gay e o Carlos Sueli, numa espécie de Batman e Robin homossexuais. É o Jô Soares, um personagem do Jô Soares do programa Vivo Gordo. Compacto lançado pela RGE no ano de 1982. Eu lembro muito de relance. Eu assistia o Vivo Gordo, mas eu não sei, parece que esse sketch aqui eu vi poucas vezes. Saiu um DVD reunindo os melhores momentos do programa Vivo Gordo e tem lá então algumas passagens do Capitão Gay, né? No lado B a música Um Croquete. Você assistiu o Balão Mágico, certo? Você era criança, assistiu o Balão Mágico e um dia ficou surpreso com o aparecimento do Fofão. Sim, o Fofão aparece pela primeira vez no programa Balão Mágico, que era o programa infantil da Globo, rouba a cena, todo mundo fica, oh, Fofão, Fofão. Eu achava a figura do Fofão meio feia, aquelas bochechas caindo, mas a meninada amou, o que suscitou a criação de um boneco, o boneco do Fofão. E aí começa uma espécie de lenda urbana, numa época pré-internet. Aliás, pré-Chuck, o boneco assassino. Qual era a lenda urbana? A lenda era o seguinte, o Fofão surge, explode, né? Faz um sucesso danado,
E aí as pessoas falam assim: ah, esse sucesso foi fruto de um pacto demoníaco. O o fofão, boneco, continha uma faca dentro dele, em algumas unidades do boneco. E aí a criança estava brincando, puxa o braço, puxa a perna, arranca a cabeça do boneco, encontra a faca lá dentro do boneco. E aí você já deduz o que aconteceria, né? Aqui, isso é uma lenda urbana. Aqui nós temos o fofão, com 2 compactos com patrocínio do Caldo Quinor. Olha só. Presente de Caldos Quinor. São compactos lançados no ano de 1985 pela RGE. Nesse aqui, cor de laranja, nós temos a música Mundo Novo e a música Fofolândia. Lembrando que o Fofão é o Orival Pessini, né? Então aqui, Mundo Novo e Fofolândia. E aqui, esse compacto azul, nós temos Guerra nas Estrelas e Eu Quero Ver. Esse Guerra nas Estrelas fez até um certo sucesso, viu? Ele é uma parceria do Orival com o Terry Winter. Fofão. Quem levou o Fofão, hein? Sei que os bonecos sumiram das lojas de brinquedo, dos antiquários, dos colecionadores, né? Das lojas que vendem brinquedos antigos. E hoje o boneco do Fofão tá valendo uma bala, né? Por falar em Turma do Balão Mágico, o programa que revelou a Simone e o Jairzinho, nós temos o compacto de Super Fantástico. Aqui um feliz encontro do Djavan, no auge da fama, dando uma palhinha com os meninos aqui do Balão Mágico. Super Fantástico em 2 versões, uma com o Djavan e a outra uma versão instrumental. Super Fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Todo mundo lembra, né? Então aqui nós temos um compacto da CBS do ano de 1983. Em 83 eu já não estava muito ligado em programas infantis, mas reconheço o sucesso que foi a Turma do Balão Mágico. E palhaço, hein? O que você tem a dizer sobre palhaços? Você tem medo de palhaço? Palhaço é uma figura que te traz felicidade ou desconfiança? Sabe que o palhaço de circo, ele, no Brasil e em todos os lugares do mundo, ele é uma figura de entretenimento infantil. As crianças gostam de palhaço. Acontece que o cinema norte-americano fez o quê? Sequestrou a figura do palhaço. O palhaço começou a virar um serial killer, né? Os americanos pegam um caso real, verídico, de um palhaço que saía detonando e ceifando vidas por lá, e Hollywood começa a fazer vários filmes sobre palhaços assassinos, né? E a gente olha o palhaço, muita gente hoje fala assim, não gosto de palhaço, tenho medo de palhaço. Existe até uma espécie de palhaçofobia, acredite se quiser. Mas não é o caso do nosso Chupetão. Você conhece o Chupetão? Tem visto o Chupetão por aí? Não? Eu também não conheço. Esse é o compacto do Chupetão, que provavelmente não encontrou uma gravadora e lança um compacto do próprio selo. Ó. Gravadora Discos do Chupetão. Não tem data, ou melhor, tem, 1981, né? Onde ele traz as canções Olhos de Sapeca e Chupetão, certo? Não sei quem é, achei a capa legal, paguei centavos nisso aqui e falei assim, vamos dar uma força pro nosso bizarro personagem aqui. Mas esse outro que eu vou mostrar agora, 3, 4, são 5 compactos, esse sim, não é apenas mais um palhaço, mas um integrante da nossa cultura brasileira, né? Um dos melhores e maiores artistas do Brasil. Estou falando do grande Carequinha. Olha o Carequinha aqui. Carequinha, você sabe, é o Jorge Savala. Deixa eu fazer uma cola aqui. Ele é o palhaço que surgiu no Rio de Janeiro, né? Nasceu no Rio. Com 5 anos de idade, ele já participava de
programas no circo, né? Fazia as palhaçadas no circo, era uma criança, junto com os outros palhaços adultos. O dono do circo percebe que o Carequinha fazia mais sucesso que o resto do elenco e começa a deixar o menino em participações solo no circo. Logo a fama dele se arrasta, se espalha, e o Carequinha começa a perceber que vai dar certo essa onda de ser palhaço, né? Ele vai crescendo. Com a fama adquirida no início da carreira, ele começa a gravar programas de rádio e tal. E aí a indústria fonográfica descobre ele também e ele transforma suas canções, suas musiquinhas, em compacto. Você faz xixi na cama? Você faz malcriação? E você chupa chupeta? Então tá muito bom. Tá muito bom, não podia ser melhor. Que belezinha! O Carequinha só gosta de criança que respeita a mamãezinha. Aqui nesse compacto nós temos as canções O Bom Menino, Francisquinho, Canção da Criança e Canção da Primeira Comunhão. Olha só, uma curiosidade aqui, né? É um compacto lançado, não temos a data, mas pelo selo Copacabana. O outro, Canções de Aniversário. Então a criança fazia aniversário e os pais colocavam na vitrola um compacto do Carequinha, com as canções Feliz Aniversário Mamãe, Feliz Aniversário Papai, do lado B, Aniversário da Vovó e Aniversário do Vovô. Olha que coisa bem familiar aqui, né? Também lançado pela Copacabana, sem data. Porém, isso deve ser início dos anos 70 ou final dos anos 60. Carequinha com a bandinha de Altamiro Carrilho. Sim, Altamiro Carrilho que brilhou nos álbuns de Festa Junina, certo? E aqui, mais 3 compactos do Carequinha. O Carequinha num compacto chamado ABC da Vida. Olha ele aqui. Lembra que eu fiz um vídeo sobre os compactos brega? Eles voltarão no canal. Em breve vai ter mais compactos, mais análises, entre aspas, de música brega. E eu falei naquele vídeo sobre a dupla Dom e Ravel e a questão ufanista, né? Como o milagre brasileiro, o milagre econômico brasileiro, contagiou a temática dos artistas, né? Aqui o Carequinha faz uma parceria com o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, e lança um compacto com as músicas ABC da Vida e Viva o Mobral. Não tem data, mas provavelmente isso é início dos anos 70, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. O Mobral está com você. E assim por diante. Músicas para criança, para alfabetizar a petizada. Aqui, Carequinha, a alegria da garotada. Olha ele aqui. Aqui a gente percebe que é um compacto um pouco mais antigo. E traz as canções Totó Bossa Nova, Dança do Rodopio, Pezinho e Vamos Todos Estudar. É um compacto de 1968 do selo Copacabana. Gente, observe o nome da canção aqui, ó. Totó Bossa Nova. Lembra do efeito grunge, do surgimento do Nirvana, do Pearl Jam, aquela cena de Seattle? Lembra como ela viralizou na música pop, onde todos os artistas meio que pagaram um tributo, tendo que naquele ano de 90, 91, gravar um disco sujo, um disco pouco lapidado, um disco onde o artista está pouco enfeitado, desenfeitado, na verdade, para poder estar up to date, para poder estar na crista da onda? Muitos artistas fizeram isso no início dos anos 90. O Carequinha não passou incólume, ele fez isso também com a Bossa Nova. A Bossa Nova foi um furacão tão grande, foi algo tão poderoso na história da música brasileira, que todos pagaram tributo, inclusive o palhaço Carequinha. E o último que eu mostro aqui dele é Carequinha, Cantigas de Roda. Aqui músicas para brincar com as crianças. Ciranda, né? Fazer uma ciranda com as crianças, todo mundo dando a mão. Onde traz as canções Galope de Abertura, Ciranda Cirandinha, Passa Passa Gavião, Samba Lelê e A Rosa Juvenil. Isso no lado A.
No lado B, Terezinha de Jesus, Onde está a Margarida, Garibaldi foi à missa e Pai Francisco. Deve ser bem legal esse compacto, hein? 1984, Copacabana também. Só que você coloca esse compacto e a meninada sai brincando e cantando. Pelo menos deveria ser. Era, né? Antes da invenção do celular. Depois que inventa o celular, há um terremoto nos costumes. Por falar em palhaço, essa história de homens botando maquiagem e se travestindo em outra pessoa para agradar os outros e, por que não, construir e desenhar uma arte, você lembra do programa Silvio Santos, né? Lembra do Qual é a Música? Então você lembra do Pablo. Pablo era um dublador do programa Silvio Santos. Pablo era um rapaz, acho que um espanhol, se não me engano, que cantava na noite paulistana, em boates, muito carismático, uma voz bonita, e alguém alerta o Silvio Santos. Olha, Silvio, existe um cara assim, assado, na noite paulistana, seria legal trazê-lo aqui para fazer um teste no programa, tal. O Silvio encontra o rapaz, conversa brevemente com ele e decide colocar o Pablo em inserções musicais, onde ele dubla as músicas que eram acertadas ou não, né, no programa Qual é a Música. Aqui, Pablo, Eu Te Amo e Onde Vai, um compacto, certo? Gravado no ano de 1979 pelo selo Copacabana. Copacabana em todas, mostrando que era uma gravadora que estava muito afinada com o gosto popular. O que eu chamei no vídeo anterior lá, anterior não, naquele vídeo dos Bregas, de MMPB, música muito popular brasileira. E aqui o Pablo, nessa capa vermelha, cantando as músicas Alegria na Milonga e Bela Prisão. Continental, 1983. Então são dois momentos do dublador Pablo. Quando o Silvio Santos morre recentemente, há poucos meses atrás, o Pablo, já aposentado lá na Espanha, escreve um texto bonito, agradecendo o Silvio e a oportunidade de trabalhar e brilhar na televisão brasileira, né? Sempre gostei do Pablo, uma figura interessante, né? Eu vou fazer uma pausa para o vídeo não ficar gigante, voltamos daqui a pouquinho.